Existe uma hora do dia em que o céu parece sussurrar segredos. É quando a escuridão começa a ceder e os primeiros raios de luz tocam suavemente o mundo adormecido. Esse momento é sagrado, porque é ali que o invisível começa a tomar forma, e tudo aquilo que foi semeado na mente e no espírito durante a noite começa a brotar. A palavra nos lembra: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa não é apenas uma promessa de consolo, é uma revelação espiritual sobre como a realidade se manifesta. Napoleon Hill dizia: os pensamentos são coisas e coisas poderosas quando misturadas com propósito e emoção. Quando você entende isso, você compreende. A manhã não traz apenas o sol, ela traz colheitas invisíveis, resultados de tudo o que foi emitido em frequência, intenção e fé. Por isso, esse vídeo é mais que conteúdo, é uma transmissão energética, um realinhamento, uma preparação para que você esteja em harmonia com a frequência da prosperidade que já está a caminho. Enquanto muitos adormecem no medo, no cansaço e na dúvida, os que despertam espiritualmente escolhem entregar à noite comandos de fé e amanhã o espaço da manifestação. Agora respire profundamente, porque a partir deste momento, sua frequência está mudando. A maioria das pessoas vive desconectada da fonte da abundância. Elas acreditam que riqueza é apenas dinheiro, que prosperidade é só ter posses, mas riqueza é uma frequência, é uma energia viva, e ela responde não ao esforço cego, mas à vibração interna de quem já se sente conectado ao fluxo divino do suprimento. Na Bíblia está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus não é um lugar físico, é um estado vibracional, uma frequência de consciência onde há paz, certeza, confiança e visão. Quem habita esse estado atrai. Napoleão dizia que não é o trabalho duro que traz riqueza, mas sim o pensamento ordenado, vibrando em harmonia com o desejo. Ou seja, não basta querer, é preciso ser, vibrar, sintonizar. Pessoas ricas, realizadas e conectadas pensam diferente, sentem diferente, porque operam numa estação mental elevada. Enquanto muitos sintonizam suas mentes nas estações da dúvida, da escassez e da ansiedade, os que vivem em prosperidade aprenderam a alinhar sua energia com o fluxo da vida abundante. E aqui está a verdade. Você pode fazer o mesmo, pode mudar a estação da sua mente, pode sair da sintonia da preocupação para a sintonia da confiança. A abundância é uma música que já está tocando. Você só precisa aprender a ouvi-la. Agora pense em qual frequência sua mente tem vibrado nas últimas noites. Essa resposta está moldando sua manhã. Sua mente é como um rádio. E a pergunta mais importante que você pode se fazer neste momento é: em qual estação você está sintonizado? A mente humana está constantemente emitindo e recebendo sinais. Pensamentos são sinais, emoções são sinais, e o universo responde não ao que você diz querer, mas ao que você vibra com mais frequência e emoção. Napoleon Hill escreveu: você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. Isso não é apenas um conselho, é uma lei invisível, tão precisa quanto a gravidade, e essa lei está em ação o tempo todo, mesmo quando você não percebe. A mente consciente decide, escolhe, calcula, mas é a mente subconsciente que sustenta a frequência e é nela que mora o segredo. Ela funciona como uma antena, emitindo sem parar a sua assinatura energética. Imagine alguém que durante o dia repete frases como: isso nunca dá certo, não tenho sorte, dinheiro só vem com sofrimento. Essas frases são como comandos codificados que o subconsciente absorve, réplica. E agora imagine outra pessoa que todos os dias, especialmente antes de dormir, repete com emoção: tudo está conspirando a meu favor. Sou guiado pela sabedoria divina. O dinheiro flui até mim com leveza e honra. A diferença não está no talento, na origem ou nas oportunidades. Está na sintonia. Uma está sintonizada na escassez, a outra na frequência da abundância. O rádio que é a sua mente
pode ser ajustado, e essa sintonia se faz pela repetição consciente, pela emoção sentida e, principalmente, pelas palavras ditas com fé. A palavra já dizia: diga ao fraco, eu sou forte. Isso não é apenas metáfora, é código espiritual. Porque ao declarar algo com fé, você não está apenas falando, você está emitindo um sinal que muda tudo à sua volta. A estação da escassez é barulhenta, cheia de medo, culpa e urgência. A estação da abundância é silenciosa, confiante, vibrante. Ela não grita, ela flui. E quando você se alinha a essa frequência, começa a anotar sinais, sincronicidades, portas se abrindo, tudo porque você mudou o que está sendo transmitido de dentro para fora. Reflita, se sua mente fosse um rádio agora, você estaria transmitindo medo ou fé, desânimo ou confiança, falta ou plenitude. Você pode mudar o canal agora mesmo, porque tudo virá pela manhã, mas o que virá depende da estação que está ativa na sua alma nesta noite. A reprogramação mental não é algo místico, é o ato espiritual mais poderoso que alguém pode praticar conscientemente. Todos nós, desde a infância, fomos condicionados. Crescemos ouvindo frases como: dinheiro não nasce em árvore. Você tem que ralar muito para conseguir alguma coisa. Gente como a gente nunca chega lá. Essas frases repetidas por pais, professores, líderes religiosos e a sociedade foram semeadas em nossa mente subconsciente. E o subconsciente não discute, ele aceita, ele registra e, acima de tudo, ele replica. Napoleon Hill dizia que a mente subconsciente não distingue entre o que é real ou imaginado. Ela aceita o que é repetido com emoção como verdade. E aqui está o ponto central. Se você não reprograma sua mente, ela seguirá executando o código antigo. Mesmo que você estude, trabalhe, se esforce. Se dentro de você a frequência for de escassez, a realidade externa será limitada. Mas quando você decide conscientemente implantar novos códigos, novos pensamentos, novas crenças, novas afirmações, tudo começa a mudar, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Você não precisa mais acreditar que prosperar é difícil. Pode instalar uma nova verdade. Sou digno da abundância de Deus. Riqueza é meu estado natural. O bem me segue todos os dias. A reprogramação é um ato de libertação. É você dizendo: eu não aceito mais viver debaixo do que me disseram. Eu escolho viver debaixo do que Deus prometeu. Romanos 12 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso é reprogramação, é espiritualidade prática. É você acessar o código divino e substituir o velho padrão. Mas reprogramar não é só repetir frases, é repetir com intenção, é declarar com fé, é sentir como se já fosse real. É por isso que afirmamos: tudo virá pela manhã, porque a noite é o momento da plantação e a colheita sempre vem. Amanhã trará os frutos daquilo que você planta agora. Por isso, o que você pensa ao deitar-se importa mais do que qualquer circunstância externa. Hoje você pode iniciar uma nova programação. Hoje você pode dizer: eu sou abundante. Eu sou guiado por Deus. Minha mente está em sintonia com a riqueza divina e essa repetição, dia após dia, noite após noite, criará raízes. E quando amanhã chegar, você não apenas verá resultados, você reconhecerá o reflexo daquilo que plantou com fé. Existe uma chave que abre portas invisíveis. Ela é silenciosa, mas tem o poder de mover montanhas, dissolver bloqueios e acelerar milagres. Essa chave é a gratidão antecipada. A maioria das pessoas agradece depois que recebe, mas os que vivem em estado de abundância espiritual e material aprenderam algo sagrado. A verdadeira gratidão acontece antes da bênção se manifestar, antes do dinheiro chegar, antes da resposta surgir. Jesus, diante do túmulo de Lázaro, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Ele ainda não tinha chamado Lázaro para fora. Ainda não havia manifestação, mas a gratidão já estava no ar. Napoleon Hill ensinava: a fé
é a única conhecida antídota contra o fracasso, e a gratidão é uma das expressões mais puras da fé. Quando você agradece como se já tivesse recebido, sua vibração se alinha à realidade que deseja viver. O universo responde à sua energia, não às suas palavras. E a gratidão verdadeira, sentida, viva, é uma das vibrações mais elevadas que existem. Ela não apenas atrai mais motivos para agradecer, ela confirma que você confia. Imagine agora como seria se toda noite, antes de dormir, você dissesse com o coração pleno: sou grato por tudo que está vindo, sou grato pelas respostas que ainda não vejo, sou grato pela abundância que já é minha no mundo espiritual. Isso não é negação da realidade, é ativação da fé. É sintonia com o invisível. E quanto mais sincera essa gratidão, mais rápido as bênçãos encontram o caminho até você. Visualize-se ao final do dia deitado em silêncio, com a respiração serena, o coração aquecido. E então diga: obrigado, Deus, por tudo que está a caminho. Sinta, respire, acredite. Essa prática simples, feita com constância, transforma o campo vibracional ao seu redor, porque tudo virá pela manhã, mas virá como resposta à vibração que você envia hoje à noite. E não existe vibração mais poderosa do que um coração grato, mesmo antes de receber. Essa talvez seja uma das verdades mais ignoradas. Você não atrai o que você quer, você atrai aquilo que você é. Você pode desejar milhões, repetir frases bonitas, visualizar grandes conquistas. Mas se dentro de você a vibração predominante é medo, dúvida, escassez, o universo responde a isso. Não ao desejo superficial, mas à vibração real. Gálatas 6 nos lembra: de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também colherá. Não se trata de castigo ou recompensa, trata-se de alinhamento. A vibração é a semente, a colheita é a realidade. Napoleon Hill dizia que o subconsciente não funciona com desejos, ele funciona com convicções. Por isso, querer algo não é suficiente. É preciso ser algo, e ser começa por dentro. Você se torna a riqueza que deseja atrair. Você se torna a paz que deseja viver. Você se torna o canal pelo qual a abundância pode fluir. Não adianta pedir prosperidade vibrando em ressentimento. Não adianta clamar por abundância vibrando em inveja ou vitimismo. A vibração correta nasce do perdão, da generosidade, do silêncio, da certeza de que você já é completo. Imagine agora que o universo é como um espelho quântico. Ele não mostra o que você deseja, ele reflete o que você vibra. E se você vibra com a identidade de quem já vive em abundância, tudo ao seu redor começa a responder a isso. Mas como mudar a vibração? Com intenção, com prática, com repetição, você começa a dizer: eu sou próspero, eu sou suficiente, eu sou um canal da abundância divina. E você sente, você acredita, você encarna essa nova identidade. E então o universo espelha, as oportunidades surgem, as ideias fluem, as conexões certas aparecem, porque tudo virá pela manhã, mas virá como resposta ao que você decidiu ser durante a noite. Ser é mais poderoso do que pedir. Seja agora o que deseja viver depois. Emoção é energia em movimento. E tudo o que você manifesta na vida foi antes alimentado por uma emoção dominante. Você pode repetir 1000 vezes uma frase poderosa, mas se seu coração estiver vazio, se sua alma estiver desconectada, se não houver vibração no que você diz, o subconsciente não reage, porque o subconsciente não escuta apenas palavras, ele sente. Ele responde ao que é sentido como verdade. Napoleon Hill dizia que os pensamentos, quando misturados com emoções, tornam-se forças magnéticas. E entre todas as emoções possíveis, as mais criativas são fé, amor, entusiasmo e gratidão. Essas emoções elevam sua frequência, fazem com que suas palavras se tornem sementes férteis e colocam sua mente num campo vibracional onde os milagres se tornam naturais. A Bíblia está repleta de exemplos disso. Quando o apóstolo Paulo e Silas estavam presos, machucados, em um calabouço escuro, eles começaram a cantar e louvar.
Eles não esperaram a porta se abrir para agradecer. Eles usaram a emoção da fé antes da manifestação, e então, o que parecia impossível aconteceu. As cadeias se romperam, a prisão tremeu e a liberdade veio. A emoção não é detalhe, é o código que você precisa começar a observar. Quais emoções têm alimentado suas visualizações? Você deseja riqueza, mas sente medo ao pensar em dinheiro? Você declara que quer liberdade, mas se angustia toda vez que fala sobre o futuro. Essas emoções são como tinta invisível, elas coloram suas afirmações sem que você perceba. Por isso, ao repetir frases de poder, respire fundo, feche os olhos, sinta cada palavra como se já fosse real. Diga: sou abundante, tudo me é acrescentado com leveza, o bem me encontra todos os dias, e veja a cena, sinta a vibração, imagine o gosto, o cheiro, a imagem da conquista realizada. É esse tipo de emoção que programa o subconsciente. É esse tipo de envolvimento que muda a vibração. Você não precisa se esforçar para sentir emoção. Você precisa se permitir silenciar o mundo, focar dentro, despertar a verdade de que você já é completo. Já é conectado à fonte divina de todas as coisas. Porque tudo virá pela manhã, mas virá conforme a emoção que você permitiu habitar seu coração na noite anterior. Você pode desejar algo intensamente, pode orar, trabalhar, estudar, declarar, mas, se sua vibração estiver desalinhada com esse desejo, o universo não responde. Aqui está uma verdade que transforma vidas. Você não recebe o que deseja, você recebe o que está em harmonia. Napoleon Hill dizia que a fé é o estado de espírito que pode ser induzido através da autossugestão, ou seja, a vibração correta é construída, ela é induzida, alimentada, cultivada. Imagine um rádio tentando sintonizar uma estação a 105.9, mas sua frequência está em 88.1. Não importa o quanto você deseja ouvir a música certa. Se a sintonia estiver errada, você ouvirá ruído. Com a vida é igual. Você deseja amor, mas vibra ressentimento. Deseja paz, mas vive ansioso. Deseja prosperidade, mas cultiva medo do fracasso. Essas são frequências opostas, e enquanto o desejo e a vibração estiverem em conflito, a manifestação não acontece. Mas há uma boa notícia: a vibração pode ser ajustada, a frequência pode ser elevada, e isso começa com consciência. Comece a perceber como você se sente quando pensa no seu futuro. Você sente certeza ou preocupação? Você sente confiança ou insegurança? Essas sensações revelam a sua vibração dominante, e mudar essa vibração não exige rituais complicados, exige presença, escolhas intencionais, repetição com fé. Todos os dias escolha afirmar com emoção: minha frequência está alinhada com a prosperidade. Tudo o que desejo já está fluindo em minha direção. Eu vibro abundância e recebo milagres. Visualize, respire, sinta como se fosse real. Essa prática simples feita diariamente muda o que você emite. E quando o que você emite muda, o que você atrai também muda, porque tudo virá pela manhã, mas virá como reflexo da frequência que você ativou hoje. A manifestação é como uma resposta a um sinal que você enviou. E você pode escolher o sinal, pode escolher a vibração, pode escolher a estação. E quando a vibração certa é constante, o universo responde com perfeição. A noite é sagrada, não apenas pelo descanso do corpo, mas porque é o momento em que o palco do subconsciente está mais receptivo. É na escuridão silenciosa que as sementes invisíveis são plantadas, e o que for plantado florescerá pela manhã. Napoleon Hill dizia: o subconsciente age continuamente. Quer estejamos acordados ou dormindo, ele trabalha enquanto você dorme, obedecendo fielmente aos comandos que recebeu antes de você fechar os olhos. E é por isso que os rituais noturnos não são um luxo, são uma ferramenta espiritual de transformação. Eles definem o que sua mente vai criar enquanto você descansa. Aqui estão 3 práticas que podem reprogramar sua frequência antes do sono. 1. Afirmações de prosperidade.
Escolha de 3 a 5 frases que representem a realidade que deseja viver. Repita com emoção. Exemplos: enquanto durmo, o universo trabalha por mim. O dinheiro flui para minha vida de formas inesperadas. Minha mente está programada para atrair riqueza. Repita cada uma com calma, como se estivesse plantando uma semente no solo mais fértil do mundo, sua mente. 2. Visualização noturna. Feche os olhos e veja. Veja com todos os sentidos. Imagine-se vivendo a vida dos seus sonhos, entrando em sua casa ideal, abrindo um extrato bancário com um saldo positivo, sorrindo com alívio e gratidão. Sinta o cheiro, ouça os sons, perceba os detalhes. Quanto mais real essa cena, mais profunda será sua marca no subconsciente. 3. Gratidão. Consciente, termine sua noite dizendo: sou grato por tudo o que já é meu, mesmo que você ainda não veja, mesmo que o mundo à sua volta pareça escuro. A gratidão antes da conquista é a mais poderosa declaração de fé que existe. Esses 3 passos, afirmação, visualização e gratidão, criam um campo vibracional que atravessa a noite e se manifesta no dia seguinte. A manhã que nasce é moldada pelo que você pensou antes de dormir. E se sua última vibração for fé, gratidão e certeza, a realidade do dia seguinte será reflexo disso, porque tudo virá pela manhã, mas virá como resposta ao ritual noturno que você decidiu praticar. O amanhecer não é apenas um fenômeno físico, ele é espiritual. É quando a energia da criação se renova, é quando as promessas de Deus se reacem, é quando o invisível começa a se tornar visível. A palavra diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso significa que, a cada novo dia, o céu oferece uma nova chance, uma nova rota, uma nova vibração. Mas o que muitos não entendem é que essa renovação não é automática. Ela precisa de um campo fértil. Ela precisa de uma mente preparada. E essa preparação acontece à noite. Napoleon R. dizia que o pensamento dominante sustentado com fé atrai para si as circunstâncias equivalentes, ou seja, a energia com que você dorme molda o tipo de energia que o novo dia trará. Se você adormece em ressentimento, acorda em confusão. Se adormece em ansiedade, acorda em pressa. Mas se adormece em paz, gratidão e fé, você desperta em sintonia com milagres. O amanhecer é um portal, mas só passa por ele quem decidiu na noite anterior alinhar-se com a luz. Por isso, ao acordar, não comece o dia verificando dívidas, problemas ou notícias. Comece o dia lembrando-se de quem você é, um ser espiritual conectado ao Criador, uma mente poderosa que planta e colhe, um coração vibrante capaz de escolher sua frequência. Diga a si mesmo logo ao acordar: hoje é um dia de milagres, hoje tudo conspira a meu favor. Hoje minha vibração está alinhada com o céu. Respire fundo, sinta essa energia entrando, permita-se confiar, porque o que você sente pela manhã determina como o dia vai responder a você. Amanhã é um espelho da noite, e quando a noite foi de fé, amanhã será de realização, porque tudo virá pela manhã. Mas o que virá depende do que você decidiu emitir enquanto o mundo dormia. Amanhã não chega apenas com luz, ela chega com sinais, com respostas, com resultados invisíveis que foram gestados durante a noite em silêncio, em fé, em vibração. Aquele que aprendeu a plantar pensamentos de poder antes de dormir, desperta com ideias, com direção, com oportunidades surgindo do nada, mas que na verdade são frutos do tudo que foi emitido. Napoleon Hill dizia: quando o desejo é misturado com fé, ele se torna uma força vibrante que não pode ser ignorada. Essa força continua agindo enquanto você dorme e pela manhã o mundo começa a responder. Você já reparou como alguns dias simplesmente parecem fluir? As coisas encaixam, as pessoas certas aparecem, a intuição está afiada. Você diz: hoje eu estou inspirado, mas não é sorte, é vibração em ação. É resposta espiritual a uma frequência que você emitiu nas horas mais silenciosas da noite. Por outro lado,
quando você adormece em dúvida, medo ou apatia. Amanhã traz confusão, cansaço, pressa. Amanhã é sempre uma resposta. E o que ela trará depende da qualidade da semente plantada hoje. A palavra nos revela porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que isso nos ensina? Que a noite é o lugar da entrega e amanhã é o tempo da colheita. Você pode transformar todas as manhãs da sua vida, mas isso começa agora, neste momento, ao decidir o que sua mente vai carregar enquanto você dorme, ao decidir qual será o seu último pensamento antes do sono, quando você escolhe a fé em vez da dúvida, quando você entrega gratidão em vez de reclamação, quando você visualiza prosperidade em vez de fracasso, você está moldando o amanhã. Você está escrevendo o que será entregue. Tudo virá pela manhã, mas virá conforme a linguagem que você falou com o universo durante a noite. Agora respire, feche os olhos por um instante. Sinta dentro de você essa verdade. Você não é um ser pequeno tentando sobreviver. Você é um espírito poderoso conectado a uma inteligência infinita. Você é a imagem e semelhança de um Deus que cria com palavras, com intenção, com vibração. Você tem dentro de si a capacidade de mudar tudo. E tudo começa no invisível, na forma como você pensa, na forma como você sente, na frequência que você escolhe sustentar. Napoleon Hill nos deu as ferramentas, a Bíblia nos deu as promessas e a vida nos dá o agora, o agora. É o ponto de criação. É aqui, neste instante, que sua mente decide qual realidade vai construir. Você não precisa esperar mais. Você não precisa entender tudo. Você só precisa decidir o que vai plantar antes de dormir. Porque o que for plantado, tudo virá pela manhã. Declare com fé agora: eu sou o Criador consciente da minha realidade. Minha mente está em sintonia com a abundância divina. Tudo o que preciso está fluindo para mim agora. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, se acendeu uma luz, escreva nos comentários. Tudo virá pela manhã. Essa frase não é só uma declaração, é uma semente, uma chave, uma decisão de mudar a vibração antes do sol nascer. Clique em curtir, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa despertar para esse poder. E se ainda não fez, inscreva-se agora neste canal. Cada conteúdo aqui é uma nova frequência que te aproxima do que você nasceu para viver. Lembre-se sempre, a noite não é o fim, é o portal. Amanhã não é o acaso, é a resposta. E você é o elo entre ambos. Você planta, você vibra, você manifesta, porque tudo virá pela amanhã. E o que virá depende de quem você escolhe ser agora. M.